Quando você junta a história dos seus pais, a herança que você traz da sua família, a sua criação, as suas experiências de vida, desde criança, adolescência, vida adulta, seus relacionamentos anteriores, quando você soma tudo isso, suas crenças e as ideologias, opiniões adquiridas ao longo da vida, tudo isso, o que é que você tem? Você tem uma pesada bagagem emocional. E o que é que você faz quando você se junta a outra pessoa? Vocês juntam as bagagens. O que acontece quando vocês juntam as bagagens? Elas começam a se conflitar. E aí está a razão porque muitos não conseguem lidar com o parceiro e nem consigo mesmos. Porque muitos, depois que casam ou vão morar juntos com uma pessoa que ela achava que era maravilhosa enquanto solteira, descobrem: essa pessoa mudou, essa pessoa não é mais aquela que eu conheci, ela está tendo comportamentos diferentes, eu não entendo por que ele está assim, ele não era assim, ela não era assim, na verdade sempre foi. É que você não via o que estava na bagagem da pessoa. Sim, as bagagens, elas afetam o nosso comportamento, quem somos, o que fazemos, quem o parceiro é, o que ele ou ela faz. E se você não souber isso, você vai carregar uma bagagem pesada demais. E quem é que gosta de viajar pesado? Quem é que gosta de carregar mais coisas do que precisa? Não é? No mundo real, nós até pagamos mais caro por carregar mais coisas. Se você vai viajar e tem muitas malas, pesadas inclusive, acima de um determinado peso, dependendo do que for, você vai pagar um preço alto ou nem vai poder viajar. Na vida também é assim. Muita gente não consegue entrar em um relacionamento por causa da bagagem. Você que diz assim, por exemplo: eu não quero saber de casar, eu nunca vou casar. Sabe por que você fala isso? As suas bagagens. Você que diz assim: homem é tudo igual, mulher é tudo igual. Bagagens. As razões por que você se comporta do jeito que se comporta estão aí dentro das suas bagagens. Aliás, sabe aquela frase: o coração tem razões que a própria razão desconhece? Pois é, mas o coração, as razões do coração, na verdade, são conhecidas, muito bem conhecidas, pela bagagem da pessoa. A sua bagagem entende por que o seu coração faz o que faz, porque ali dentro dela estão escondidas as razões que o coração dá para fazer o que faz. Se você quiser saber sobre isso, resolver essa situação na sua vida, lidar com isso com o seu parceiro, eu quero fortemente recomendar para você hoje a palestra que nós teremos na Terapia do Amor. Nós vamos tratar deste assunto hoje, um assunto que, com todo respeito, com a profissão, mas nenhum psicólogo pode realmente, tão eficazmente como o próprio Deus, resolver. Deus é o maior psicólogo. Deus foi quem nos criou, Ele sabe o que está dentro da gente. Então, muitas pessoas chegam às vezes no psicólogo e falam e colocam para fora, respondem perguntas. Eu digo a você: Deus sabe o que está na sua bagagem sem você abrir a boca, sabia? O seu psicólogo precisa de quantas sessões para começar a te entender? Se é que pode te entender. Deus não precisa de nenhum minuto, de nenhuma palavra sua para entender o que está dentro de você. Deus sabe o que está na sua bagagem. E se você quiser ajuda, então hoje nós vamos tratar disso. Olha só o que o rei Davi falou quando ele estava debaixo de uma carga muito pesada. Lá em Salmos 38, olha só o que diz o texto. Ele disse assim: pois já as minhas iniquidades ultrapassam a minha cabeça, como carga pesada são demais para as minhas forças. Talvez você esteja assim como o rei Davi, carregando essa carga pesada na sua vida. Você não aguenta mais. Está sendo demais para as suas forças.
você diz assim, olha, eu acho que eu vou desistir desse casamento. Eu acho que eu não vou conseguir continuar, porque eu estou com depressão, eu estou sem vontade de sair de casa, de sair da cama, de fazer a minha própria higiene pessoal, de comer, eu estou sem vontade para nada. Preste atenção, você está debaixo dessa carga pesada que Deus sabe o que está acontecendo e assim como o Senhor Deus, com uma palavra, curou Davi, Ele vai curar você dessa carga pesada que você está carregando. Hoje à noite nós teremos a palestra sobre a carga pesada que muitos carregam. Hoje aqui às 8 da noite no Templo de Salomão, você poderá se livrar dessas bagagens. Você poderá entender o que está aí, por que está pesando tanto e como lidar com isso para que você possa aprender a viajar leve na vida. Sabe, nada melhor do que você conviver com uma pessoa que é leve. Sabe, uma pessoa que é leve, leve de se conviver, leve de conversar, leve de tratar a vida. Nada melhor do que você ser leve, viajar leve na vida e viver com uma pessoa que também é leve na sua bagagem. Hoje você vai aprender a lidar com isso. Quer seja você solteiro ou casado, participe da Terapia do Amor, 20 horas, nesta quinta-feira, aqui no Templo de Salomão. Para você entender agora como que as bagagens afetam uma pessoa, vamos conhecer a história do Anderson e da Paola. Veja só o que estava nas bagagens deles e como isso os afetou e como eles resolveram. A minha família toda, nenhum casamento foi bem sucedido. E o dos meus pais não foi o contrário. Eu cresci no meio de briga. E aí eu cresci nisso, né, com essa revolta dentro de mim, achando que a vida era um monte de briga, que eu não ia me dar bem com ninguém, porque eu não conseguia ter um relacionamento com a minha mãe, e não conseguia ter um relacionamento com meu pai, e também não conseguia ter um relacionamento com a minha irmã. Então, eu cresci assim, revoltada, e o vazio realmente que tinha dentro de mim, ele só foi crescendo. Porque eu comecei a tentar preencher esse vazio com amizades. Não deu certo. E aí eu comecei a tentar preencher esse vazio com relacionamentos. E aí foi piorando cada vez mais. Porque quanto mais eu tentava, menos eu encontrava. Como toda a minha família, inclusive o casamento dos meus pais, todos foram mal sucedidos, eu cresci com o ensinamento de que eu não podia deixar ninguém mandar em mim. Eu tinha que ser independente e ninguém mandar em mim. Não tinha que me apegar a ninguém e eu ser autossuficiente. Eu nunca tive o entendimento sobre bagagem. Só tinha ela. Só tinha bagagem. Mas eu não sabia que era uma bagagem. Porque, para mim, toda aquela experiência, aquela vivência que eu tive na minha família, que eu tive de vida, era aquilo que era. O mundo era daquele jeito. No entanto, muitas vezes eu me senti como se tivessem alguém me colocado no mundo e dito, tó, se vira. Então, eu tinha realmente essa bagagem muito pesada, mas eu não tinha ideia de que eu tinha isso. Eu não tive ninguém, em nenhum momento, esse entendimento. Eu realmente não tinha. Então, era difícil. Você tem uma carga, você tem uma bagagem que você não sabe que você tem. Porque se você não entende a raiz do problema, como é que você vai consertar? Eu estava muito acostumada, o meu cérebro era condicionado a entender que tudo ia dar errado para mim. Todas as áreas da minha vida, principalmente na sentimental. Então, tudo que eu começava a fazer, relacionamentos que eu ficava quicando de um pro outro, eu já sabia que uma hora ia dar errado. Porque isso já era condicionado na minha mente. Foi aí que eu comecei a ficar com o meu atual marido, o Anderson. Cresci dentro de um lar estruturado, um conceito de família muito bem definido. E isso começou a ser a minha primeira bagagem, porque eu achava que toda a família tinha que ser assim. E nos meus primeiros relacionamentos eu buscava isso, o conceito que eu tinha dentro de casa. Eu achava que eu ia encontrar isso, com facilidade ainda. Eu queria encontrar isso em balada,
querer encontrar isso nas noitadas, nos carnavais da vida. Então era onde eu buscava. Cada relacionamento meu, eu não apegava uma bagagem da pessoa. Eu levava a minha bagagem, abria na frente dela e praticamente falava, resolva. Eu nunca achava que eu precisava mudar. Eu achava que eu tinha as ideias, as melhores ideias, o melhor conceito, o melhor jeito, e eu achava que não, se a pessoa fizer como eu estou falando aqui, ó, esse é o caminho do sucesso. E eu fui cada vez mais me aprofundando em relacionamentos frustrados, porque cada pessoa tinha o seu jeito. Aí eu comecei a mudar o meu conceito, achar que nenhum dava certo. Então eu entrava no relacionamento com plano B. Eu comecei a criar isso. Cada relacionamento que eu tinha, eu criava um plano B. Se esse aqui não der certo, já sei para onde correr. Só que quando eu conheci a Paola, quando eu comecei a me relacionar, eu não tinha plano B. Eu mergulhei, eu fui intenso no relacionamento com a Paola. E aí eu fui de novo com as minhas bagagens apresentar para ela. Olha, mas para dar certo, vamos ter que seguir desse jeito. E ela, em contrapartida, não, para dar certo tem que ser desse jeito. Teve muitos conflitos. O nosso relacionamento foi meio que uma luz do fim do túnel para os dois. Se não der certo agora, já era. Não vai dar mais. Com ninguém. Então eu acho que para os dois, de forma muito velada, eu acho que os dois pensavam desse jeito. Se não der certo agora, já não tem mais jeito para mim. E tivemos muitos problemas no começo. Porque eu tinha esse jeito que era o meu jeito. O meu jeito era o certo. Só eu sabia fazer as coisas. Só o meu jeito dava certo. E ele, em contrapartida, ele também era autoritário. Ele queria mandar em mim. Nós nos gostávamos muito, porque nós queríamos fazer dar certo, mas sem inteligência nenhuma para saber como fazer dar certo. Então é aquilo, era choque, 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 o tempo todo, ideias totalmente diferentes, mas algo em comum, querer estar junto. A gente queria estar junto. Como? A gente não fazia ideia. E passamos alguns meses, quase um ano, nessa confusão que chamávamos de relacionamento, de namoro. O homem que quer mandar na mulher e a mulher que não aceita que ninguém mande nela. E começou a ser um choque, os dois. E teve uma vez que a gente até pensou em se separar. Eu fiquei muito triste com aquilo, porque era o meu último fio de esperança. Mas não me surpreendeu. Porque eu já estava condicionada a tudo dar errado. Então, apesar de ter sido uma grande tristeza isso ter passado na minha cabeça de poxa, já era então, não tem mais jeito, em contrapartida não me surpreendeu, porque nada dava certo pra mim. Então era só mais uma coisa que deu errado. Tive conhecimento, das palestras através de um convite da minha sogra. E ela me disse, eu acho que foi uma frase que foi um plot twist para mim. Ela falou que eu tinha que aprender a ser feliz. Porque eu não sabia. E eu tinha que aprender. Só que eu só conseguiria aprender se eu tivesse o direcionamento certo. E foi aí que eu comecei a frequentar as palestras. Tudo o que eu achei que eu soubesse, tudo o que eu achei que era certo, tudo o que eu achei que tinha valido, na verdade não tinha valido nada, estava tudo errado. Então foi realmente um choque, do tipo como uma criança aprender a andar. Eu tive que aprender a andar, eu tive que aprender a ser feliz, como a minha sogra me falou. Mas eu aceitei isso. Que também não é só aprender o que tem que fazer. É fazer. É praticar. Paguei o preço de ter que me negar, ter que me refazer por inteira. E não é fácil. Mas eu quis pagar o preço. E ainda bem que eu paguei. Porque hoje eu aprendi a ser feliz.
A mudança sempre começa na gente. Porque eu queria que ele mudasse. E ele queria que eu mudasse. O choque. E aí não dava certo, porque por fim ninguém mudava, né? E aí eu parei de olhar pra ele pra eu olhar pra mim. Que eu entendi que eu tinha que mudar, porque senão nunca daria certo. Eu sabia já que ela estava frequentando, mas eu achava assim, é muito bom ela ir, ela vai aprender. Primeiro eu achava assim, não, é bom ela ir, ela vai ver o que eu falei, vai dar certo. E a Paula começou a ter uma mudança, ela começou a se cuidar mais, assim, dentro dela, no íntimo dela. Poxa, ela tá muito melhor agora, o relacionamento com ela tá mais fácil. Tá mais fácil falar com a Paola. E ela não batia mais de frente. E o que ela fazia do jeito que ela estava fazendo começou a dar resultado. E tudo aquilo que eu falei começou a cair por terra. A minha primeira reação foi, ela vai passar na minha frente. Eu vou ficar para trás. Eu vou também. E aí ele foi mudando. E eu nem precisei falar nada. Então a minha palavra começou a ter valor. E em contrapartida, a dele também começou a ter valor. Porque aí já não era mais aquele Anderson autoritário, aquele Anderson que queria mandar. Era um Anderson que também queria fazer dar certo. Minha orelha parecia que era de elástico, tanto puxão que eu tomei em cada palestra. Porque eu fui vendo que a primeira coisa eu precisava me cuidar, me resolver. Que todas aquelas bagagens eu não tinha que carregar comigo, mas sim jogar fora. Nós fomos fazendo acontecer, debaixo da estrutura. Nós fomos criando raízes ali para ter um casamento forte. Namorávamos, né? Foi depois das palestras que ele me pediu em casamento. Ali sim eu concluí o sonho de casar. Diante de todos meus amigos, familiares, diante de Deus, de todo mundo que estava ali. Isso era uma coisa inalcançável para mim. É só se livrar da bagagem. Livrou da bagagem, resolve o problema. É isso. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.